Já alguma vez comeu um Big Mac ou umas batatas fritas do McDonald's? Aposto que sim. Mas o que talvez não saiba é que a história por trás desses arcos dourados não começou com um império, nem com um bilionário. Começou com um homem, um simples vendedor de máquinas de milkshake, que aos 52 anos ainda procurava a sua grande oportunidade. Esta é a história de Ray Kroc, o homem que viu o que ninguém mais via e transformou uma pequena hamburgueria num fenômeno global. Prepare-se, porque a verdadeira história do McDonald's é muito mais complexa e fascinante do que imagina. No início dos anos 50, Ray Kroc era um vendedor persistente. Viajava pelos Estados Unidos a tentar vender as suas máquinas de milkshake multimixer, capazes de fazer 5 batidos ao mesmo tempo. O negócio não estava fácil. A maioria dos restaurantes e drive-ins da época eram lentos, ineficientes e com um serviço inconsistente. Kroc estava quase a desistir da sua carreira quando recebeu uma encomenda invulgar. Um pequeno restaurante em San Bernardino, na Califórnia, queria não uma, não duas, mas 8 das suas máquinas multimixer. 8. Isso significava que eles conseguiam vender 40 milkshakes de uma só vez. Intrigado, Kroc pensou: que tipo de lugar precisa de fazer tantos milkshakes assim tão rápido? Ele tinha de ver com os seus próprios olhos. Então Kroc fez a viagem até a Califórnia e o que encontrou mudou a sua vida para sempre. O restaurante chamava-se McDonald's e era gerido por 2 irmãos, Dick e Mac McDonald. Mas não era um restaurante qualquer. Em vez do caos habitual, Kroc viu uma operação que funcionava como um relógio suíço. Havia uma longa fila de clientes satisfeitos, que recebiam a sua comida em menos de 1 minuto. O menu era extremamente simples: hambúrgueres, batatas fritas, refrigerantes e milkshakes. Não havia pratos nem talheres. Tudo era servido em embalagens descartáveis. Os irmãos tinham criado um sistema revolucionário que eles chamavam de Speedy Service System. Era uma linha de montagem para comida, onde cada funcionário tinha uma tarefa específica, garantindo rapidez, qualidade e consistência a um preço muito baixo. Kroc ficou absolutamente maravilhado. Ele não viu apenas uma hamburgueria de sucesso. Ele viu o futuro. Naquele momento, Kroc percebeu o potencial daquilo. Se aquele sistema funcionava tão bem em San Bernardino, poderia funcionar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Ele aproximou-se dos irmãos McDonald com uma proposta: deixem-me franchizar o vosso conceito. Os irmãos, no entanto, eram cautelosos. Eles já tinham tentado expandir antes, mas sem sucesso. Para eles, o controle de qualidade era tudo. E tinham medo que outros donos de restaurantes não mantivessem os seus padrões rigorosos. Eles estavam satisfeitos com o seu pequeno sucesso local. Mas Ray Kroc era um visionário e, acima de tudo, um vendedor incansável. Ele não aceitou um não como resposta. Ele insistiu, pintando um quadro grandioso de arcos dourados a iluminar cidades de costa a costa. Finalmente, depois de muita persuasão, os irmãos concordaram, mas com um contrato muito restritivo. Kroc seria o agente de franchising, mas eles manteriam o controle total sobre a marca e as operações. Mal sabiam eles que estavam a fazer um pacto com um homem cuja ambição não conhecia limites. Em 1955, Ray Kroc abriu o seu primeiro McDonald's franchisado em Des Plaines, Illinois. Ele seguiu o sistema dos irmãos à risca, obcecado com a limpeza, a qualidade e o serviço. O seu lema era QSCAV: qualidade, serviço, limpeza e valor. Kroc não vendia apenas hambúrgueres, ele vendia uma experiência de confiança. Onde quer que visse um McDonald's, o cliente saberia exatamente o que iria receber. Esta consistência foi a chave do seu sucesso inicial. Ele começou a vender franquias a um ritmo acelerado, mas rapidamente encontrou um problema financeiro.
O contrato original com os irmãos McDonald dava-lhe apenas uma pequena percentagem das vendas brutas, cerca de 1,9%, da qual ele tinha de dar 0,5% aos irmãos. Depois de pagar despesas, Kroc mal conseguia ter lucro. A sua expansão ambiciosa estava a levá-lo à beira da falência. O sonho parecia estar a desmoronar-se. Foi então que um gênio financeiro chamado Harry Sonborn entrou em cena e mudou o jogo. Sonborn olhou para os números e disse a Kroc: "Ray, você não está no negócio dos hambúrgueres. Você está no negócio imobiliário." A ideia era brilhante. Em vez de apenas licenciar a marca, a empresa de Kroc, a McDonald Systems Inc., começaria a comprar ou arrendar os terrenos onde os restaurantes seriam construídos. Depois, subarrendava esses terrenos aos franchisados, cobrando uma renda que aumentava com o tempo ou uma percentagem das vendas. Esta estratégia genial deu a Kroc duas coisas cruciais: um fluxo de receita estável e crescente e controlo. Se um franchisado não seguisse os padrões, Kroc poderia simplesmente rescindir o contrato de arrendamento do terreno, tirando-lhe o negócio. Com este novo modelo, a empresa finalmente tornou-se lucrativa e a expansão explodiu. Kroc tinha encontrado a fórmula para construir o seu império. À medida que o império de Kroc crescia, a sua relação com os irmãos McDonald deteriorava-se. Eles tinham visões completamente diferentes. Os irmãos queriam manter as coisas simples e pequenas, enquanto Kroc sonhava com um domínio global. Havia constantes discussões sobre mudanças no menu, como a introdução do filet-o-fish ou alterações no sistema original. Kroc sentia-se limitado pelo contrato e frustrado com a falta de ambição dos irmãos. Eles, por sua vez, sentiam que estavam a perder o controle da sua própria criação. A tensão chegou a um ponto insustentável. Kroc sabia que para ter o controle total e levar o McDonald's ao próximo nível, ele precisava de comprar a empresa aos irmãos. Ele queria o nome, o sistema, tudo. Em 1961 chegou o momento decisivo. O Ray Kroc ofereceu-se para comprar a totalidade dos direitos da marca McDonald's aos irmãos. Após uma negociação tensa, eles chegaram a um acordo: $2,7 milhões. Naquela época, era uma quantia astronômica. Os irmãos pediram o valor em dinheiro, o que obrigou Kroc a fazer grandes empréstimos. Mas havia um detalhe crucial no acordo, um acordo de cavalheiros feito com um aperto de mão. Os irmãos pediram uma realeza perpétua de 1% sobre as futuras vendas do McDonald's. Quando chegou a hora de formalizar o contrato, os advogados de Kroc disseram que isso complicaria o financiamento, mas garantiram que o acordo de cavalheiros seria honrado. Esse acordo verbal nunca foi cumprido. Esse 1% hoje valeria centenas de milhões de dólares por ano. Como golpe final, o acordo de compra proibia os irmãos de usar o seu próprio nome no seu restaurante original em San Bernardino. Kroc, ressentido, abriu um McDonald's do outro lado da rua, levando o restaurante original dos irmãos à falência poucos anos depois. Foi um final amargo para os verdadeiros fundadores. Com o controle total nas suas mãos, Ray Kroc transformou o McDonald's na força global que conhecemos hoje. Ele fundou a Hamburger University para treinar gestores e franchisados, garantindo que os seus padrões de QSC1V fossem mantidos em todo o mundo. Introduziu ícones de marketing como Ronald McDonald e o Big Mac, que se tornaram símbolos da cultura americana. A sua liderança implacável e a sua visão de expansão não tinham limites. Ele levou a marca para o mercado de ações em 1965, tornando-se ele próprio e muitos dos primeiros investidores incrivelmente ricos. No momento da sua morte, em 1984, existiam mais de 7.500 restaurantes McDonald's em 32 países.
Ele nunca inventou o conceito, mas a sua ambição, persistência e, por vezes, a sua crueldade nos negócios foram o que construiu o império. A história de Ray Kroc e do McDonald's é uma lição poderosa sobre visão, oportunidade e a natureza muitas vezes implacável dos negócios. Mostra como uma ideia brilhante, como o Speedy System dos irmãos McDonald, precisa de um motor de ambição, como Ray Kroc, para alcançar o seu potencial máximo. É uma história com heróis e vilões, dependendo do ponto de vista. Os irmãos McDonald foram os inovadores, os artesãos que criaram a fórmula perfeita. Ray Kroc foi o visionário, o construtor do império que viu o potencial global onde os criadores só viam um negócio local. Sem os irmãos, não haveria o sistema. Mas sem Kroc, os arcos dourados provavelmente nunca teriam saído de San Bernardino. Então, da próxima vez que entrar num McDonald's, lembre-se desta história complexa. Você não está apenas a comprar um hambúrguer, está a saborear um pedaço da história americana forjada pela criatividade de dois irmãos e pela ambição imparável de um vendedor de máquinas de milkshake. Obrigado por ter assistido a esta incrível jornada. A história do McDonald's mostra-nos que, por vezes, as maiores oportunidades estão escondidas à vista de todos, à espera que alguém com a visão certa as agarre. Se gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias fascinantes por trás das grandes marcas e eventos mundiais, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!